Ecumenismo aqui pela Rede Mundial de Televisão, estamos falando sobre 21 de abril, conversando com o professor João Paulo Pimenta, professor doutor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, autor de diversos artigos e livros publicados no Brasil e no exterior, entre eles O Nascimento Político do Brasil, As Origens do Estado e da Nação. Já falamos um pouquinho desse trabalho do professor, que é voltado não só à área acadêmica, mas a todos os interessados no tema. Então, uma recomendação do programa Ecumenismo para você que está nos acompanhando. O Nascimento Político do Brasil, As Origens do Estado e da Nação. E na nossa conversa a respeito do 21 de abril, a figura de Tiradentes, que é muito importante, a questão da execução, né, que é a data, feriado nacional, 21 de abril. O senhor comentou que dentro do movimento de conspiração, quando a coroa portuguesa, né, suspende a cobrança dos impostos, o movimento sofre um vazio, porque muitos deixam, as oligarquias que cobravam, que estavam incomodadas com essa excessiva carga tributária, acaba se retirando, que era o objetivo desses representantes no movimento da conspiração mineira, Sim. Da Inconfidência Mineira, aliás. E como fica os ideais, por exemplo, iluministas que estavam, de certa maneira, presentes no movimento, se registra que estavam, por causa de muitos intelectuais que, vindos da Europa, traziam essa carga ideológica para o Brasil, especificamente para Minas Gerais, o movimento? Sim, essa é uma questão muito importante. É bem verdade que a grande maioria dos envolvidos na Inconfidência esteve em contato com ideias chamadas iluministas, ou seja, de filósofos que pensavam política no século XVIII e que pensavam inclusive formas de regime, contestavam, não diretamente, mas enfim, de alguma maneira a figura dos reis, dos monarcas, o papel que eles deveriam ter na regulamentação de uma sociedade. De fato, a grande maioria dos inconfidentes esteve em contato com essas ideias. Mas é fundamental nós atentarmos para o fato de que essas ideias circulavam muito no espaço colonial, na América Portuguesa, circulavam muito em Minas Gerais, mas elas circulavam não apenas entre gente descontente com a ordem. Muitos leitores de filósofos como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, um pensador menos conhecido entre nós, mas possivelmente o mais lido de todos eles, que era o abade francês Raynal, né, muito lido à época, eram lidos, esses autores, né, por gente interessada na conservação da ordem. Portanto, é um equívoco nós acharmos que a leitura de filósofos iluministas fomenta a revolução, fomenta a ideia de transformação. A leitura de obras, a leitura de ideias, ela depende dos objetivos do leitor. Né? Bom, isso por um lado. Por outro lado, se o iluminismo esteve então presente na cabeça de muitos dos inconfidentes, havia algo no pensamento político da época mais forte do que os filósofos iluministas, e que aí sim orientaram e inspiraram diretamente os inconfidentes. O exemplo da independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, que resultou no ano de 1776, pouco mais de 10 anos antes da Inconfidência, resultou na formação dos Estados Unidos da América. A independência dos Estados Unidos foi o grande exemplo político que os inconfidentes tentaram seguir. Quando eles falavam em república, portanto, eu disse anteriormente que eles não tinham muito bem a ideia de como seria essa república, eles pensavam na república que os revolucionários da América do Norte falavam. Esse foi um exemplo muito importante, essa foi uma inspiração política essencial para os inconfidentes. A gente também observa os participantes, né, da Inconfidência Mineira, observa que tinha uma grande elitização, né? Sim. Os interesses das elites, a participação forte, o Tiradentes era de classe social menor que ali estava, né, de menor classe social. Agora, a gente pode
olhar então que foi algo elitista e por isso não teve uma representação popular tão grande, não chegou à sociedade? Fala um pouco das representações sociais a partir desse movimento. Sim, o movimento de Minas foi de fato um movimento elitista. No entanto, ele teve um tempero especial, mesmo sendo um movimento elitista, porque ele foi o primeiro movimento abrangente, né, ou seja, a contar com um número significativo de pessoas. Na verdade, foi mais uma conspiração do que um movimento, ele não chegou a se concretizar, né? Mas foi a primeira conspiração que não apenas contou com gente de elite, mas que agrupou a essa gente de elite, gente de condição um pouco mais baixa. Exemplo, Tiradentes. Né? Não chegou a ser um movimento extremamente abrangente em termos sociais, mas foi um movimento mais abrangente do que os movimentos de elite costumavam ser até então. E nesse caso é interessante nós pensarmos uma comparação com um movimento com algumas semelhanças ao movimento da Inconfidência Mineira, ocorrido também na América Portuguesa 10 anos depois, chamada Inconfidência Baiana de 1798. A Inconfidência Baiana também foi um movimento que contou com a participação de gente de elite, mas aí sim, contou com uma participação muito mais significativa de gente de baixa condição social, escravos, ex-escravos, e isso assustou mais ainda as autoridades portuguesas, as autoridades metropolitanas, do que assustar a Inconfidência Mineira. E isso explica porque a partir do século XIX e durante muito tempo, a Inconfidência Mineira foi muito mais louvada, né, nesse processo de mitificação do que a Inconfidência Baiana. Porque a Inconfidência Baiana, sim, foi um movimento muito mais próximo de um movimento popular do que a Inconfidência Mineira. E essa participação popular, envolvendo inclusive gente de cor, é uma história muito incômoda para as elites brasileiras que, ao longo da nossa história, foram se apropriando da Inconfidência Mineira. Professor, o senhor começou a sua colocação no início do programa sobre 21 de abril e Tiradentes, dizendo que não havia relação entre o movimento da Inconfidência, a figura de Tiradentes, com a independência, a proclamação da independência do Brasil. Mas é um movimento anterior que começa, em seguida, 10 anos depois, o senhor contava agora, tem a Inconfidência Baiana. Há alguma relação? Dá para analisar os fatos paralelos ou não? Sim, há relação, não há relação direta. Ou seja, nem Tiradentes foi um precursor da independência do Brasil, nem a Inconfidência Mineira foi um movimento de preparação da independência do Brasil, que ocorreu, como todos nós sabemos, em 1822. Mas, mesmo assim, há uma relação. Qual é a relação? Ora, se nós pensarmos que em 1788 e 89 há uma conspiração em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira, né? Em 1798, há uma conspiração, que também não deu certo, socialmente mais abrangente ainda. Há o movimento da Bahia. Né? Em 1808, a corte portuguesa se transfere para o Brasil fugindo das tropas napoleônicas. Né? Em 1817, há um movimento revolucionário em Pernambuco, da maior importância, que durante alguns meses cria um governo republicano, né, dissidente, portanto, do governo monárquico português do Brasil. Ou seja, a sucessão desses acontecimentos, que são acontecimentos diferentes, indicam que a independência do Brasil ela é produto de uma grande crise, uma crise política, né, mas que também acaba tendo impacto em outras esferas da realidade, não apenas na política, mas sobretudo uma crise política, que tem o seu início no final do século XVIII. A Inconfidência Mineira, ela deve, portanto, ser entendida como um dos primeiros sintomas de uma crise que, possuindo outros sintomas diferentes, desemboca, resulta na independência do Brasil. Ou seja, repito, não é um movimento de preparação, não é o primeiro capítulo da independência do Brasil, mas é um primeiro sintoma, digamos, de uma doença, entre aspas, né, que é sanada, é resolvida com a independência do Brasil. Importante a gente olhar de forma integral, né? Portanto, há uma relação, mas não é uma relação direta, é uma relação um pouco mais sofisticada, mas é uma relação importante. E olhando o todo, a gente consegue
Claro, compreender melhor se nós isso. olharmos a história do Brasil, a história mundial, a história de qualquer nação, de qualquer país, sempre centrado em datas, em acontecimentos muito específicos, nós perdemos a noção dos processos que são aqueles que explicam porquê desses acontecimentos. Temos sempre que olhar a história em perspectivas um pouco mais amplas do que a perspectiva dos acontecimentos. Bom, 21 de abril é a data do mártir, né? Sim. Que foi construída, inclusive, e muito posteriormente, a execução de Tiradentes, é que a gente tem o feriado nacional do 21 de abril. Mas muitos personagens importantes e relevantes participam daquela conspiração que o senhor falava pra gente, não chegou nem a ser um movimento, que foi a Inconfidência Mineira. Né? Dá pra gente analisar um pouquinho mais e compreender mais essa conspiração a partir de outros deles? Claro. Outros personagens da maior importância na história do Brasil participaram desse movimento. O mais conhecido deles é, sem dúvida nenhuma, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Um outro muito conhecido, o traidor, né, o delator, Joaquim Silvério dos Reis. Mas nós temos, por exemplo, 3 importantes poetas, né, portugueses da América no século XVIII, Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga e o Alvarenga Peixoto, né? Os 3 participaram desse movimento e são conhecidos como os poetas da Inconfidência, o que também é uma certa imprecisão, porque a poesia deles não é uma poesia inconfidente, ou seja, a poesia deles não é uma poesia política de contestação. Né? A atuação deles em 88 e 89 foi nesse sentido, mas a poesia deles não tem relação direta com essa atuação política. E um outro personagem menos conhecido, mas muito interessante, Cônego Luiz Vieira da Silva, né, possuía no século XVIII a maior biblioteca particular de que se tem notícia. Né? Ele tinha alguns milhares de volumes, né, o que para a época era uma absoluta exceção, porque as bibliotecas particulares eram muito pequenas, né, mesmo nas Minas Gerais, onde lia-se muito. Era uma espécie de erudito dos Inconfidentes. E vários outros personagens também, bastante interessantes, menos conhecidos. Né? Nós continuamos com esse assunto, ainda temos uns minutinhos de conversa sobre Inconfidência Mineira, 21 de abril. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos com você e com o professor. Até já!